Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou o Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Até que Exato. ponto a mulher ou o homem, enfim, o indivíduo, ele tem que saber diferenciar essa linha. Sabe, não, agora aqui chegou o momento de realmente eu sentar na frente de um médico e isso já não ser mais tão natural. Não vai ser só me alimentando bem, praticando atividade física. Eu vou ter que realmente, de repente, tomar algum medicamento. Como que a gente consegue diferenciar esse período? É, Chegou o meu momento de fazer eu isso. falo assim que Ou não existe esse momento? existe uma linha muito tênue, né, entre transformação e autodestruição, né? É. E é muito Tudo tá na dose, difícil. né? É aquela coisa do veneno. Exatamente. A dose que mata é muito próximo da dose que cura. É. Então, o que que a gente, até dando o exemplo da terceira, que é a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, ela conseguiu um feito que raríssimas mulheres conseguem. 50 e poucos anos, 53 anos, ela gerou uma criança. Engravidou. E aí, onde você. Ah, mas ela não fez isso naturalmente? É óbvio que não, gente. Ela fez tratamento de fertilização, ela fez uma gravidez toda acompanhada do começo ao fim. Era sim uma gravidez de risco. Colocava em risco a vida do bebê, colocava em risco ela, porque apesar de ser uma pessoa totalmente treinada e tudo mais, ela é uma mulher de 53 anos, e é aí que entra o que você está falando. Quando que eu devo procurar? Quando que eu devo fazer isso? O ideal é você não procurar quando você precisa, é procurar quando você É o quer. preventivo, né? Se Exato. prevenir, Eu né? E sempre, não. eu gosto muito assim de pensar que e falar para os meus pacientes, vocês não têm que precisar de nós. Vocês têm que vir aqui porque vocês querem ficar saudáveis. Só que eu entendo que até a nossa medicina é muito arcaica, porque a nossa medicina é muito alopática. Você está sentindo isso? Toma isso. Você está com isso? Toma isso. A pressão tá alta? Toma isso. É só apagar incêndio, né? Exatamente, é só apagar incêndio. E também, mas com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a prevenir o incêndio, né? Ai, não joga o pitoco de cigarro no negócio seco e tal, não sei o quê. Mas a gente está agora caminhando e aprendendo agora, a população como um todo, a promover saúde. Porque uma coisa é eu falar para você assim, Guilherme, você precisa praticar exercício físico, se alimentar bem, para você não ter diabetes, para você não ter pressão alta, para você poder fazer isso. Outra coisa é eu falar assim, Gui, você precisa, é bom você praticar exercício físico, porque assim você vai ter autonomia para fazer as suas coisas. Você vai cada vez mais desenvolvendo massa muscular, desenvolvendo força. Isso vai fazendo com que você fique cada vez mais disciplinado. Isso vai fazer com que você tenha rotina. Você tendo rotina, você vai ter mais liberdade para fazer as coisas. Liberdade, essa é a palavra. Então, acaba que existe um momento. Eu acho que não existe. Eu acho que é aquele momento. Acho que talvez existe aquele momento que você pare assim, pense e fala: gente, o que que eu estou fazendo comigo? Que isso pode acontecer com os 25, como pode acontecer com os 35. Eu tenho pacientes que tem menopausa precoce, de 32 anos, 35 anos. Mas por quê? Eu levanto muito uma pauta lá no grupo Time Unhas Feitas, que eu falo assim: se conheçam, se olhem, se observem. Gente, tá acontecendo uma coisa muito frequente que não estava acontecendo antes? Procura. Ah, mas eu É, tenho 25 anos, eu acho que isso é normal. Não é normal sentir dor de cabeça todo dia, não é normal ficar fadigado todo dia, não é normal ficar não é normal cansado. sentir estufamento todos os Não é dias. As normal pessoas se estar com acostumam com diarreia. isso, né? Não é normal ficar constipado. Ah, sou constipada desde quando era bebê. Desde quando era bebê tinha problema. Então, o que eu acho é, Gi, que essa linha, ela existe a partir do autoconhecimento. Porque não existe nada, nenhum médico, nenhum exame genético, nenhuma. Nada, absolutamente nada. Um scanner
que seja mais importante do que o paciente Do se que conhecer. você. Sim. Ô, Nath, mas eu acho que agora também, com essa era da informação que a gente vive, com Instagram, rede social, vocês estão liderando um movimento que antes era muito difícil a gente ter acesso a um médico, né? O médico, ele era o profissional da doença, né? A gente estava É. doente e a gente procurava um médico. Tanto A gente tinha até um que o termo preconceito. paciente é por conta disso. Você tinha que ter paciência É, para esperar a exato, gente. então... A gente colocou isso na cabeça, que eu só procuro um médico Se eu estiver quando doente. eu estiver E doente. até o Rodrigo, ele brinca, que ele fala, não, o médico é o profissional da doença, quem é o profissional da saúde é o professor de educação física, que é quem promove a saúde. Exato. Mas vocês hoje, vocês estão ali no Instagram, Vocês nas são redes sociais, prevenção. vocês estão colocando essas informações, né? A gente está aqui fazendo isso, né? Tá levando informação para o público, né? De que sobre que é possível você se cuidar através da atividade física, da nutrição, de uma medicina preventiva, né? E prolongar aí a sua vida com qualidade até, né? O fim dos seus dias. Então, assim, vocês estão liderando esse movimento também. E por que que é tão difícil a gente convencer as pessoas de que elas precisam se cuidar mais por saúde? Né? Muito Você vê difícil. que 95% das pessoas, elas procuram um médico, elas procuram um nutricionista por estética. O que tá tudo bem também, né? Que seja a uma porta de forma- entrada. Que seja né? a porta de entrada, né? E com o tempo ela vai ver que vai ser uma consequência de tudo isso. E como que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, para poder mostrar isso para o seu paciente? Que, ok, ele te procura pela estética, mas que ele precisa se preocupar também com a saúde dele, né? Qual que é a sua conduta diante disso? Eu acho que é você mostrar para o seu paciente que a estética faz parte da saúde. Sim. Eu acho que quando a gente muda, se ele me procura por conta da saúde, da estética, eu falo pra ele, é importante. É importante você se olhar no espelho, você ter segurança. Até porque isso é bom para a saúde mental dele, Exato, inclusive. você gostar do que você tá vendo. Porque uma pessoa que ela olha no espelho e ela gosta do que ela vê, e ela simpatiza com o que ela vê, isso deixa ela mais segura, isso deixa ela mais confiante. E isso, ela tendo segurança, ela tendo confiança, ela vai continuar a fazer o que ela faz, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha que amar muito o processo, o resultado, gente, inevitavelmente ele motiva, por mais que a gente não possa depender Sim. apenas da motivação. A gente tem muitos pacientes comuns, você sabe disso. Quando eles veem que eles estão tendo resultado, aí O que eles resultado querem dá muita fazer. aderência. Não, na Exato. verdade, cada paciente que passa por mim, eu fico torcendo para ele poder ter um resultado rápido. Eu sempre falei, Exato. não tem problema nenhum em você ter um resultado rápido. Que nem eu falo sempre do passo a passo. Emagreça 9 quilos em 25 dias. Eu falo isso porque tem pessoas que emagrecem 9 quilos em 25 dias. E qual que é o problema de emagrecer 9 quilos em 25 dias? Não tem problema nenhum. Até porque cada um vai ter uma resposta diferente diante de um mesmo Exato. estímulo. A questão é a forma como você escolheu Exato. E assim, emagrecer esses 9 quilos ou esses Exato. 10 quilos, né? Porque quanto mais rápido a pessoa tem resultado, melhor. e o que acontece? Hoje, eu acho que uma das coisas que você disse, Gui, que também é muito importante a gente lidar aqui, eu e a Gi, lá no TCB, a gente, inclusive, quando a gente estava correndo, a gente conversou sobre isso. Cada vez mais a gente está trabalhando, a gente está entrando na era das doenças mentais, das doenças psiquiátricas. E a maioria das doenças psiquiátricas, os pacientes, eles descontam no físico deles. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente aborda, que eu abordo muito na minha consulta, é sobre os aspectos emocionais do paciente. Você vê por ele. Você vai conversando, você vai colhendo a anamnese, você vai vendo que esse paciente, às vezes, ele é um paciente ansioso. Que às vezes esse paciente é um paciente que ele tem um perfil um pouco mais depressivo. E o que acontece? Quando você mostra para o paciente que tá tudo bem ele procurar por estética, mas que a estética ela é importante desde que ela não coloque a sua saúde em risco, porque não adianta corpo bonito dentro de um caixão. Não Exato. adianta um corpo bonito com você tomando Com a quilos sua saúde e quilos mental completamente de abusada. antidepressivos, de ideações suicidas. A gente está, inclusive, em setembro, né, que é o mês amarelo prevenção do suicídio. O quanto a gente está vendo de pessoas muito próximas esse mês, de tiro contando com essa moça que suicidou, já é o 4º suicídio que eu tenho ciência dentro desse mês. E o quanto as pessoas hoje, a gente precisa dentro do consultório, tá mostrando para elas, tá, você não
psicóloga, mas, eu preciso que o meu paciente, ele, pelo menos, eu plantar a sementinha dentro do coração dele, que ele precisa olhar para a cabecinha dele, porque o que ele tá fazendo com o corpo é só fruto do que tá na cabeça dele. Não tem como separar. Não tem. E aí, a vigorexia, né, que é um dos transtornos que a gente tem, o paciente ele não se enxerga, ele não. Todos os transtornos que você tem hoje, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, tudo vinculado nessa imagem padrão. Você também mostrar para o seu paciente, meu amor, você é uma mulher que você tem um quadril largo, você tem uma cintura menor, você tem umas costas mais finas. Meu amor, você tem depressão trocantérica. Se você quiser trabalhar isso, tem que ser na musculação. Se você não quer ganhar tanto dor, você também mostrar, olha, o seu físico ele é assim, não odeie o seu corpo. Ame seu corpo, entenda como ele é, para você deixar ele da melhor forma possível naquele formato que ele é. Não adianta eu, Natália, querer ser uma reta. Eu não vou ser. E As aí, pessoas criam muita expectativa, às vezes, no físico do outro, né? Ela Exato. olha ali, olha um Instagram, olha É um que as vídeo, olha isso. pessoas, elas estão sempre querendo se encaixar em algum padrão. Um padrão E o que padrão, muitas vezes você não vai ele chegar muda. nunca naquele perfil. eu tenho- Sua eu tenho- genética não está preparada para aquilo, nunca, nem que. Não, Por exemplo, não eu cabe quero no ter seu o shape corpo. do Arnold, mas nem que não tem, não vai ser assim, né? Pô, Não, e eu posso assim- ter um shape muito bom, né? Com semelhanças, mas assim, igual dele, não vai ser. Eu tenho 37 anos e eu já vi o tal do padrão mudando, acho que umas 4, 5 vezes. Se eu tentasse me encaixar em cada um desses padrões que eu vi no decorrer desse tempo mudando, a mulher mais magra, a mulher menos musculosa, a mulher mais musculosa, eu Isso ia o pirar, CrossFit eu ia sofre surtar. muito por conta Sofre. disso, né? Porque o padrão de beleza do CrossFit, ele é diferente, diríamos assim, do que se Na tem. verdade, assim, você vai ter o seu corpo, ele sempre vai estar representando o seu momento atual de vida, é o que a gente falou no começo. Exatamente. Você vai chegar, eu já vou conseguir Já contar vai uma tá história do desenhado seu lá, corpo. exato. Então, sempre quando, você tá feliz com o seu corpo, não é questão de estar feliz ou não, a pergunta é, o corpo que você tem, ele te representa? Ele conta a sua história, Ele né? tá contando a Lógico. história que você tá querendo contar, isso é o mais importante, porque se a pessoa senta na minha frente e fala pra mim que ela não tá feliz com o corpo que ela tem hoje, ela tá dizendo o quê? O corpo que eu tenho hoje, ele não me representa. Isso é muito triste. Porque você tem que estar num corpo que representa a mulher que você é, o homem que você é, a pessoa que você é. Se esse corpo ele não te representa, tá errado? Essa é a grande questão. É por isso que as pessoas hoje estão com o emocional tão abalado. Porque elas não se enxergam, elas olham pro espelho e aquilo não representa o que elas Exato. querem ser. E a gente vê muito isso com o envelhecimento. E eu vou falar pra você hoje, se você perguntar pra mim assim, Nath, mas isso é muito na mulher? Não, é nos dois. É tanto mulher quanto homem, é hétero, homossexual, independente de qualquer. Independente de quem senta na minha frente. Porque o que que acontece? Você tem como ter um corpo de uma mulher de 45 anos, um corpo lindo de uma mulher de 45 anos, mas não queira ser uma mulher de 45, 49, 50, 52, tendo um corpo de 18. Porque, primeiro, que a gente não vai ter esse corpo. Você vai sentar. Eu tenho pacientes que já passaram por N cirurgias plásticas. Não sou contra, gente. Eu falo, as pessoas precisam sim. Se é uma coisa que te incomoda e é uma coisa assim que é muito crucial para você, faz a cirurgia. Só que um corpo de uma mulher de 60 anos, super treinado, bonito, firme, com uma musculatura em evidência, com um abdômen bonito, um homem com um peitoral desenhado, um braço desenhado, uma barriga que não seja avantajada, ele nem precisa ter os gomos que todo mundo quer ter, mas um corpo de um homem de 50 anos, 60 anos, que permita que esse homem surfe. Eu tenho pacientes meus, esse paciente que falou essa frase, ele tem 72 anos, ele é triatleta, gente.